Olá, galera. Nosso papo de hoje será sobre texto literário e texto não literário. Eu vou começar o vídeo fazendo a leitura de dois textos, tá? Um exemplo de texto não literário e um exemplo de texto literário e depois o conceito. Bom, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte cena: uma pessoa desesperada, com fome, em busca de comida, sem recursos, sem condição nenhuma, revirando lixo, né, para achar alguma comida para sua sobrevivência. E toda vez que a gente fala em miséria, a gente precisa diferenciar a miséria urbana, né, da miséria rural ou da miséria dos sertões, do agreste, do nordeste, né, dos sertões de Minas. Na miséria urbana, a possibilidade de encontrar comida, algum resto de comida, e garantir, né, pelo menos as calorias suficientes para permanecer vivo por mais tempo, é muito grande. Né? Você tem grandes possibilidades de encontrar restos de comida, alguém que faça alguma doação ou coisa do tipo. Isso é a miséria urbana. Na miséria rural dos sertões nordestinos, dos sertões de Minas, a possibilidade de encontrar comida é quase zero, porque a pessoa não tem, mas o outro também não tem. Não existe nada próximo, não existe plantações, não existe uma situação de seca total, de miséria total. Quando a gente pensa em miséria na região dos lagos, você tem o mar, você tem rios, então as pessoas podem pescar, né, para sobreviver. Quando você pensa em sertões, não existe rios, não existe água, não existe nenhuma possibilidade, a miséria é total e absoluta. A cena dos textos aqui é uma cena de miséria urbana, em que a pessoa está tentando encontrar comida no lixo. O jornalista olha para a cena e escreve o seguinte, né? É um exemplo, é um parágrafo de um texto publicado na revista Veja de São Paulo, alguns anos atrás. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a agência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Observe um detalhe: esse jornalista ele não está nem um pouco preocupado com a fome das pessoas, com questões de desigualdade, ou com a luta por comida, com nada disso. Ele está apenas focado em falar sobre o lixo revirado, a bagunça que fica na calçada, né, no intervalo entre o McDonald's depositar o lixo na calçada e a prefeitura ir lá retirar. Então, ele só está focado nisso, o texto não contém nenhuma emoção, o texto tem apenas uma informação, e uma informação até meio que desumanizada, né, já que o ser humano, os seres humanos aqui em questão, a referência a eles é como mendigos, não há absolutamente nenhuma cena, nenhuma narrativa humanizada, né, relacionado à situação de miséria que estão passando. Enfim, o jornalista apenas deu uma informação. O poeta, diante da mesma cena, né, poderia se comportar da forma como se comportou Manuel Bandeira. Nós vamos falar muito sobre esse poeta Manuel Bandeira mais à frente, no segundo e no terceiro ano. E aí Manuel Bandeira, diante de uma cena igual, ele escreve um poema chamado O Bicho. Vi ontem um bicho, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Observe a diferença, a sensibilidade do poeta. O poeta, primeiro, ele envolve o leitor, né, fazendo a narrativa do que ele viu. Eu vi um bicho. Quando ele começa o texto dizendo que viu um bicho, o leitor já processa, né, na sua mente a imagem de um bicho, de um animal irracional. Então ele vai falando, né, desse bicho catando comida no lixo, ele vai falando desse bicho encontrar alguma coisa, não examinar, nem cheirar, comer tudo com voracidade, ou seja, comer tudo com pressa, né, porque a fome dá esse efeito. E aí, quando o texto vai ser finalizado, ele quebra aquela imagem para o leitor
e ele dá a informação final, ou seja, o bicho era um homem. Né? Então, o leitor precisa esperar a última linha para saber que ele está falando de um outro ser humano, e não de um cão, de um gato, de um rato. Se fosse um cão, um gato, um rato, a cena seria razoavelmente aceitável, razoavelmente normal. Mas não é aceitável, não é normal de um ser humano numa cidade rica. Né? Se tem que tem inclusive uma lanchonete do McDonald's, e a cidade descrita ali pelo jornalista é São Paulo. Bom, então o jornalista não. O jornalista ele apenas informou sobre a questão do lixo espalhado na calçada por conta dos mendigos que vão lá cavucar o lixo do McDonald's. Tá? Então, o texto 1, que é o texto da revista Veja, é um exemplo de um texto não literário. O texto 2, do poeta Manuel Bandeira, é um exemplo de texto literário. Então, o que é um texto literário? É um texto que contém poesia, é um texto que lida com emoções, é um texto que lida com figuras de linguagem, com sentido figurado. Por outro lado, o texto não literário é aquele texto que lida exclusivamente com a informação. Se ele lida com a informação, então ele não vai utilizar figuras de linguagem, né? Pelo menos não potencialmente, né? Figuras de linguagem, sentido figurado. Ele vai lidar com o sentido próprio e com o sentido literal. Não confunda sentido literário com sentido literal. Sentido literal é aquilo que se interpreta ao pé da letra. Tá? Sentido literário é quando você diz uma coisa, mas ela pode ser entendida de uma forma diferente. Por exemplo, se eu digo que eu estou olhando aqui o banco de dados do meu tablet, se você fizer uma interpretação literal da expressão banco de dados, que imagem vai abrir na sua cabeça? Um banco na praça ou na varanda da sua casa formado de dados. Né? Juntou um monte de dados, colou um no outro e deu um banco. Então, olha, aquele ali é o meu banco de dados. Eu tenho ali um banco de concreto, eu tenho ali um banco de madeira e eu tenho um banco de dados. Mas é esse o sentido da expressão banco de dados que nós utilizamos? Não. Banco de dados, né? Dados aqui são informação, um banco de informação, um banco de coisas que a gente utiliza diariamente. Então, eu tenho aí um sentido figurado para a palavra dados. Ou seja, você não interpretou literalmente. Tá? Quando alguém diz que a gente vai ter um vídeo, vai ter um outro vídeo, vai ter uma aula exclusiva sobre sentido, próprio sentido figurado, figuras de linguagem. Eu só estou antecipando. Então, quando alguém diz assim, não, eu estava desesperado e precisei parar na estrada, num posto, para tirar água do joelho. Um falante do idioma da nossa mesma região, ele vai entender que você está falando em fazer xixi. Mas um falante de um outro idioma ou de uma outra região, ele pode entender que aquilo é literal, que você enfia uma seringa no joelho e tira água. Né? Ou seja, então, sentido literal é a interpretação que se faz ao pé da letra. Sentido literário é a interpretação que se faz utilizando o sentido figurado e o contexto. Tá, vamos pensar numa cena assim. Olha, a Bíblia, por exemplo. A Bíblia ela é um livro misto, né? Ela tem textos literários e não literários. E eu não estou falando daqui da Bíblia aqui como livro sagrado do cristianismo, nem entrando nesse mérito do sagrado. Estou falando aqui da Bíblia como uma obra literária, porque independente de qualquer coisa, ela é também uma obra literária. Aí o Cristo diz assim, olha, se teus olhos te fazem pecar, arranca um olho, porque é melhor você sem um olho entrar no reino dos céus do que tendo os dois não entrar. Aí o cabra vai lá e arranca um olho, né? Olha, é porque eu olhei para quem eu não devia, de uma forma que não devia, eu pequei, então arranquei meu olho, vim aqui só para você costurar o espaço. Isso seria um sentido, uma interpretação literal, porque o Cristo não quis dizer isso, evidentemente. Ele quis chamar a atenção das pessoas para elas refletirem, pensarem sobre essa coisa, né, do que é pecar ou não pecar. Ele quis chamar a atenção para isso, utilizando uma linguagem figurada. Você não pode entender, você não pode interpretar um texto se você não souber o gênero textual dele. Teremos também aulas sobre gêneros textuais. Então, se eu ler um livro como Levítico, que é um livro da Bíblia,
e é um livro literal, é um livro não literário, é um livro que contém informações, né, sobre a legislação hebraica daquela época. Se eu não entender, se eu não estudar antes sobre a legislação hebraica, sobre a religião hebraica, sobre uma série de coisas daquela época, eu vou interpretar de uma forma errada. Mas ele é um texto não literário, tá, que contém informações. Eu preciso entender aquelas informações. Agora, um livro como Salmos, ele é um livro literário, tá? Por que ele é literário? Porque ele contém poesia. Então, não confunda, quando eu digo um livro que contém poesia, não confunda poesia com poema, tá? Poema é gênero textual, é um texto em verso. A poesia, ela vai além do poema. Então, quando eu estou falando aqui em texto literário, aquele que contém poesia, eu estou dizendo que, eu não estou dizendo, aliás, que somente poema é texto literário. Não é uma crônica, um conto, um romance, eles são textos literários. Está escritos em prosa, né? Teremos também uma aula sobre prosa e verso. Então ele é o texto literário, é aquele texto que causa emoção, é aquele livro que reflete a emoção do escritor, é aquele texto que envolve o leitor em suas emoções. Então você lê um poema, você ouviu uma letra de música hoje que te fez pensar sobre um momento no passado. Você estava com uma pessoa que você amou tanto, ama tanto, e agora essa pessoa não está mais com você, ou porque foi embora, ou porque morreu, ou porque algo assim ocorreu, um relacionamento que existia não existe mais, enfim. E aquele texto te faz lembrar dessa pessoa. Então você está diante de um texto literário. O texto não literário, ele só te traz informação. É assim, eu pelo menos não conheço ninguém que estava num dado momento lendo um manual para tentar instalar alguma coisa, montar um móvel, e a pessoa começou a chorar de emoção lendo o manual. Ela pode até chorar de raiva por não entender o manual, né? Você está lendo uma bula de remédio e aí daqui a pouco começa a cair lágrimas dos olhos porque você se emocionou lendo a bula de remédio. A bula de remédio resgatou suas emoções, você está ali chorando. Isso não vai acontecer, pelo menos não é normal que aconteça. Tá? Então, porque nós estamos diante de textos não literários que têm por objetivo apenas informar. O texto literário, como a letra de música, como o poema, que vai te provocar emoções, que vai te fazer ou chorar, ou refletir, ou se emocionar pelo menos, né, de alguma forma, tá? Porque é característica desse tipo de texto, tá? Então, resumindo, para fechar a conta aqui, o texto literário é aquele texto que utiliza o sentido figurado, que utiliza figuras de linguagem, que exige uma interpretação muito cuidadosa, né, porque demanda todo um contexto, e que contém poesia. O texto não literário é aquele texto que não tem por objetivo causar emoção, o objetivo é apenas informar, tá? Que lida com o sentido próprio das palavras, com o sentido literal. Tá? Essa é a diferença. Tá? Emoção, texto literário. Razão, texto não literário. Informação, texto não literário. Tá? O texto cheio de encanto e poesia, o texto literário. Ok? Então, citando lá, como eu estava citando anteriormente, a Bíblia, um livro de Salmos, vai ser um texto literário, porque contém poemas, contém poesia hebraica. Cantares de Salomão, que é um livro muito maneiro, né, que é uma história de amor, é um texto literário, porque contém emoção, contém sentido figurado, aliás, muito sentido figurado. E já um texto como o livro de Levíticos que eu citei, que é uma legislação hebraica, não tem nada a ver com a gente, mas está lá no Velho Testamento, ele é um livro não literário, né? Porque o objetivo ali é apenas informar, só que como é uma informação muito antiga, pertencente a um povo, a um grupo religioso diferente do nosso, você precisa entender a cultura daquele povo, a língua deles, os costumes da época, para você conseguir compreender aquele texto. Todo texto tem data e facilita muito a nossa vida para interpretar um texto, sabendo o momento, o contexto em que ele foi escrito. Ok? Um abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável, até o próximo vídeo.